Olá, tudo bem? Bom, hoje eu vou desvendar o mistério. Vou mostrar para você como é que as pessoas que não conheceram o Evangelho terão essa oportunidade. Tanto os mortos como os vivos. Vou falar nesse vídeo. Meu nome é Célio e é um prazer ter você aqui conosco. Então vamos entender aqui agora uma linha de raciocínio. Você precisa assistir todo o vídeo para você entender essa linha de raciocínio. Esse é o vídeo número 2. Se você não assistiu o número 1, te convido a assistir o número 1. E aí sim, com esses dois vídeos você vai ter uma visão ampla de como a justiça de Deus irá se manifestar. Primeiro ponto, Isaías 19, 18 a 21. Eu tenho certeza que você talvez nunca nem leu esse texto. E esse texto vai mostrar de uma tão grande salvação que vai acontecer na grande tribulação. Normalmente as pessoas dizem assim, na grande tribulação o mundo vai ser condenado, todo mundo vai ir para o inferno. Vou te mostrar algo totalmente o oposto. Não que não vai ter muitas pessoas que serão condenadas, muitas irão ser condenadas, mas muitas mesmo serão salvas. Apocalipse 19, 18, Isaías 19, 18. Naquele dia, que dia é esse? Esse é o dia do Senhor, dia da ira, dia da angústia, de Jacó. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, o hebraico, e farão juramento ao Senhor dos exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. Nunca teve altar no Egito. Isso aqui é no período da restauração, isso aqui é no período da grande tribulação. Não, da restauração, melhor. E uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e eles lhes enviará um salvador e defensor que o há de livrar. O Senhor se dará a conhecer. Olha que coisa interessante. Ao Egito. E os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Já falei sobre essa questão aqui. Você vai ver que no milênio tem sacrifícios. Eu fiz um vídeo explicando sobre isso. Ah, mas Cristo já é o sacrifício perfeito. Verdade. Mas você vai ver lá no tempo de Ezequiel que continuarão a ter sacrifícios. Aquilo é como memorial. Eu vou explicar isso em um outro vídeo. Mas aqui é o ponto que eu quero chamar a atenção. O Senhor se dará a conhecer ao Egito. E haverá grande salvação. Então a pessoa pergunta assim, mas e as pessoas que morreram? E os egípcios que morreram? São milhões, ou talvez bilhões de egípcios que morreram e eles não o conheceram. Seria justo tais pessoas questionarem tal privilégio dado para estes cegos, no final da grande tribulação? Gente, quando a gente lê Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, lá diz assim, e aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Isso parece não regra, parece exceção. Por quê? Porque vai haver uma grande salvação. Vou te mostrar uma coisa que vai acontecer com o mundo inteiro. Presta atenção. O mundo inteiro, isso vai acontecer no período da grande tribulação. O mundo inteiro. 3 textos. Isaías 25, versículos 5, 6 e 7. Leia com atenção. Isaías 25, versículo 6. O Senhor dos exércitos dará nesse monte a todos os povos. O que são todos os povos? Todos os povos. Todas as nações. Um banquete de coisas gordurosas. Uma festa com vinhos velhos. Pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Isso aqui é uma linguagem figurada. Destruirá nesse monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Vai tirar o véu. Quando ele tirar o véu que encobre todas as nações, porque lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo número 3 e 4, diz que o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento. Cegou. Mas aqui fala que o Senhor vai tirar as escamas,
a cobertura, aquilo que tapa os olhos. Ó, versículo 8. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Então, coisa interessante. Você fala assim, mas como é que essas pessoas irão ser quebrantadas? Como é que vai haver essa salvação? Porque hoje ninguém quer saber de Cristo. Apocalipse 14, versículos 6 e 7 diz assim. Olha o que diz lá em Apocalipse 14, 6 e 7. Que os anjos vão pregar o evangelho eterno, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Isso mesmo. Eles sempre quiseram, Pedro fala, conhecer sobre a obra de redenção. E aí, na grande tribulação, eles estarão pregando esse evangelho eterno nos céus, para todas as nações. Qual é o resultado? Apocalipse 7, versículo 9 e 13. Olha o que diz Apocalipse 7, 9. Olhei, e eis uma grande multidão, vinda de todas as nações, povos, línguas e tribos, todas as nações. Aí o versículo 13 diz assim: então eu perguntei, quem são estes que se vestem vestiduras brancas? Ele diz assim: são estes os que lavaram as suas vestiduras e as almejaram no sangue do Cordeiro. Então ele descobre o seguinte, que é uma grande multidão, vinda de todas as nações. Aí a pessoa pergunta assim, mas pastor, o que vai mobilizar o coração dessas pessoas? Isaías, capítulo 26, versículo de número 9. Olha o que diz lá. Isaías 26, 9. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim. Eu te procuro diligentemente. Porque, a parte que é, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ou seja, quando Deus estabelece o seu juízo, ou seja, a abertura do sétimo selo, as 7 trombetas, as taças da ira de Deus, os moradores aprendem sobre a justiça de Deus. Ou seja, muitas pessoas, não todas, irão se quebrantar e se converter. Claro, muitas pessoas também irão se perder. Isso está na Bíblia claramente. Agora, a questão é o seguinte. Aqui fala em Isaías 25 que Deus vai tirar a cobertura que está sobre os olhos das nações. E quando ele tirar, as nações irão se converter. E aí, grande multidão de que ninguém podia enumerar. Qual é o maior número da Bíblia? O maior número que a Bíblia apresenta, você sabe? Apocalipse 9 diz 200 milhões. Mas aqui ninguém podia enumerar de tão grande número de pessoas salvas. Eu acredito que seja bilhões de pessoas. Aí surge a grande questão. Nós estamos agora no juízo final. Essas pessoas se converteram. Tiveram uma grande oportunidade. O Senhor é o justo juiz. E a Bíblia fala que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Guarda esses dados. Ele é justo. Se Ele é justo, Ele tem que dar a mesma oportunidade para todos. Mas, e aquelas pessoas que morreram? Bilhões e bilhões de pessoas que morreram antes do dilúvio, depois do dilúvio, né? Que não conheceram Jesus, ou às vezes conhecem Jesus, mas não conhecem o Evangelho de Jesus, não tem luz plena. Deus irá só dar privilégio a essas pessoas do final da grande tribulação, com o Evangelho sendo pregado por anjos, de acordo com Apocalipse 14, 6 e 7. Ele não vai dar oportunidade? Deus, o nosso Pai, o que realmente Ele busca? O que realmente Ele busca? Ele busca pessoas que queiram realmente amá-lo. A lei resume em um mandamento: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Bom, se você amar a Deus de todo o teu coração, você vai amar a palavra de Deus, você vai obedecer, vai amar o próximo. Então Deus busca amor. Então a pergunta é, pastor, e as pessoas que estão no Hades? Ué, quando a pessoa entra no Hades, eu acredito que os olhos dela já são abertos.
Aí elas são salvas de imediato? Não estou dizendo isso. Até mesmo porque o que entra no Hades é a alma da pessoa. Isso mesmo, é a alma, lembra? Não deixará a minha alma no Hades. Atos capítulo 2, versículo 27 e 31. O Senhor, a alma do Senhor foi ao Hades. E a alma do Senhor é o Senhor. Porque o Espírito ele entregou para o Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E a Bíblia diz assim, lá em Efésios 4, 8. Aquele que desceu. Quem é que desceu? A alma. De Atos 2, 27 e 31. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. O que subiu é o que ascendeu ao céu. O que subiu é o mesmo que desceu. Porque a alma é a nossa pessoalidade. Então veja bem, o que ele busca? Ele busca pessoas que querem amá-lo. Então uma pessoa pode ignorar Deus até a morte. Mas depois da morte, quando ela entrar no Hades, o que vai acontecer? Lá os olhos dessa pessoa serão abertos. Você vai ver que salvação tem 3 aspectos. Justificação é no Espírito. Isso, o Espírito é vivificado. A alma experimenta o quê? Santificação. E o corpo, redenção. A alma não está no Hades? Eu acredito que tal pessoa, quando entra no Hades, inicia-se um processo de santificação. E essa pessoa terá uma oportunidade. Porque não precisa ser nenhum gênio e nem conhecer de leis para saber que tais pessoas tiveram um privilégio a menos daquelas que tiveram os olhos abertos pelo Senhor, e aí foram todas as nações na vinda do Senhor. Então, com certeza, eu acredito que essas pessoas terão uma oportunidade. Tá certo? Os olhos dessas pessoas se abrirão. É nesse lugar, no paraíso, ou melhor, no Hades, é onde se encontra quem? O rico. O rico, ele não estava lá no Hades? E ele não é filho de Abraão? E Abraão não chama ele de filho? Filho. E não tem a aliança dos filhos de Abraão? Mas ele está no Hades. Ou seja, ele está ali e ele não pede para sair dali. Ele pede um pouco de alívio. Então, nesses tratos de Deus, uma coisa eu sei. A boa obra que o Senhor iniciou em nós, Ele vai completar até o dia do Senhor. O dia do Senhor é o milênio. É até o milênio. Porque é o último dia. Até o dia do Senhor. É o sábado. O dia do Senhor não é sábado. E não tem o sábado profético, que é o milênio. Ou seja, até o final do milênio tem esse processo para Deus tratar com as pessoas. Lembrando de 1 Coríntios 3,15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Esse sofrerá não pode ignorar. Isso é para filho de Deus. Mas o mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Você tem 2 elementos de purificação. Na era da graça, o sangue. Mas no juízo, o fogo. Então, isso para filho de Deus. Agora, essas pessoas que estão lá vão ter uma oportunidade, com certeza. Porque salvação só há em Cristo. Mas Cristo desceu ao Hades. Lembra que ele desceu ao Hades? Ele pregou aos espíritos em prisão no Tártaro. Desceu ao Hades. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Não foi? Pois é, ele deixou um testemunho no Hades. E aí, apenas podemos conjecturar nesses mistérios. Uma coisa nós sabemos, o Senhor, Ele é o justo juiz. Detalhe, o Hades, o local de tormento, ele é temporário. Isso mesmo. Pastor, me prova. Te prova. Basta você ler Apocalipse, versículo 20, 14. Ela diz que o Hades será lançado no lago de fogo. Mas se o Hades vai ser lançado no lago de fogo, o Hades é temporário. O que é permanente é o quê? O lago de fogo. Tem alguém no lago de fogo? Não tem ninguém no lago de fogo. Bom, medite nesses textos que eu dei. 1 Coríntios 3,15. Apocalipse 2,11. Mateus 18, Mateus 5. Lá fala sobre textos onde Deus irá tratar. Ah, pastor, o senhor crê em purgatório? Não creio em purgatório. Eu creio que Deus, para os filhos dele, depois do tribunal de Cristo, muitos serão tratados. E aqueles que não são filhos de Deus ainda, terão oportunidade, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Isso eu acredito, com certeza. Agora, não tem mais jeito, é um game over. Você só quando estava vivo. Agora você é uma alma no Hades, sofrendo, atormentado, querendo amar o seu pai, e o seu pai diz assim, não quero o seu amor.
Não quero. Você crê assim? Você imagina assim? Bom, quero encerrar com 2 pontos aqui. Quem tem a última palavra? Eu? Você? Nós? Quem tem a última palavra é o Senhor. Não podemos condenar ninguém e nem absorver ninguém. O Senhor tem a última palavra. Muito obrigado. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou desse vídeo. E até o próximo vídeo.